Bom dia, pessoal. Vamos a mais uma aula, nossa aula 11 do curso. O tema de hoje é equilíbrio químico. Até o momento a gente tratou de reações que se completavam totalmente, ou seja, todos os reagentes eram consumidos até o limite do reagente limitante. Caso a proporção fosse proporção estequiométrica, tudo era consumido e a quantidade total de produtos era formada. Agora, a maior parte das reações não segue esse caminho. Na verdade, elas param no meio do caminho, um estado de conversão intermediário entre reagentes e produtos. Isso tem implicações muito importantes para a indústria, por exemplo. Uma das reações mais importantes da atualidade é a reação de conversão de nitrogênio atmosférico em amônia. E a amônia vai ser precursora para vários fertilizantes, vários produtos importantes. Essa é uma reação que estabelece equilíbrio. O entendimento de como o equilíbrio é afetado por efeitos de temperatura, pressão, número de mols, foi importantíssimo para aumentar a taxa de conversão, gerando mais produto, que no final é aquilo que a gente quer. É quando a gente faz acontecer uma certa reação química. Então, na aula de hoje, a gente vai ver os aspectos importantes para detalhar o equilíbrio químico e o que a gente pode fazer para deslocar esse equilíbrio químico num certo sentido, o que está associado com o que a gente chama de princípio de Le Chatelier. Talvez vocês se lembrem lá do ensino médio. Então vamos às ideias. Até o momento a gente estava conversando sobre reações irreversíveis. Reações irreversíveis são aquelas que acontecem em uma única direção. Uma reação de combustão, por exemplo. Toda reação de combustão é altamente irreversível. Ela forma os produtos e os produtos não têm a chance de se recombinarem para formarem de volta os reagentes. Isso é o que a gente chama de uma reação irreversível. Nesse caso aqui é a combustão de metano com oxigênio para formar CO2 e água. Toda reação de combustão ela libera muito calor, os produtos são gasosos, eles se afastam muito rapidamente uns dos outros, que confere um grau de irreversibilidade para essa reação. Se a gente acompanhasse a concentração dessas espécies ao longo do tempo, num gráfico como esse daqui, a gente iria ver para uma reação irreversível os reagentes metano e oxigênio, a concentração deles vai a zero, atinge o valor de zero eventualmente, né? E a concentração de CO2 e de água aumentam de acordo. Lembrando que isso daqui segue também a estequiometria, né? Então a quantidade de água formada corresponde ao dobro da quantidade de CO2 formada. A mesma coisa com as quantidades de metano e de oxigênio. Então, o importante notar aqui é que as quantidades de reagentes vão a zero, vão até o limite do reagente limitante para uma reação irreversível. Então, chamando a atenção que para reações irreversíveis a gente utiliza essa simbologia aqui, uma única seta na direção saindo de reagentes e indo para produtos. Agora, uma grande parte das reações, na verdade, ela caminha até um estado de conversão intermediário que persiste indefinidamente. Ou seja, os reagentes estavam aqui do lado esquerdo da reação, eles são convertidos para produtos, mas apenas uma fração dos reagentes é convertida para produtos. E a partir do momento que se chega numa concentração crítica dos produtos, essa reação deixa de acontecer de modo líquido, uma conversão líquida de reagentes e produtos. A gente vê, acompanhando as concentrações, veria ela como estacionária, ou seja, as concentrações já não variam mais ao longo do tempo. Essa é uma situação que a gente denomina de equilíbrio químico. Equilíbrio é quando a gente tem um equilíbrio na conversão entre reagentes e produtos. As reações desse tipo são chamadas de reversíveis. É o exemplo que a gente deu inicialmente de conversão de nitrogênio em amônia. Essa é uma reação que estabelece equilíbrio químico e a gente representa através dessa simbologia aqui.
Então, duas setas, uma na direção dos produtos e a outra na direção dos reagentes. Dando um exemplo aqui de evolução gráfica, a gente tem a reação de nitrogênio reagindo com 3 mols de hidrogênio para dar 2 mols de NH3. Então, esses são os coeficientes estequiométricos, vão dar a estequiometria da reação. Supondo que a condição inicial fosse a quantidade e concentração inicial de nitrogênio igual a 1, concentração inicial de hidrogênio igual a 3, concentração inicial de NH3 seria igual a 0. Se a gente acompanhasse a evolução gráfica dessas concentrações, teria alguma coisa desse tipo. Então a gente tem um certo intervalo de tempo aqui em que as concentrações estão variando. Então aqui nitrogênio sai de 1 até 0,5, por exemplo. A de hidrogênio sai de 3 vem até 1,5. E a de NH3 sai de 0 e vem aqui até 1. Então até esse intervalo de tempo as concentrações variaram e a partir desse intervalo de tempo à frente as concentrações já não variam mais. Daqui até um tempo infinito, as concentrações observadas seriam as mesmas. Disse que a partir desse ponto aqui, em que as concentrações se tornam iguais, o equilíbrio químico foi estabelecido. Então esse é o nosso critério para determinar se o equilíbrio químico está estabelecido ou não numa reação. Se a gente acompanhar a evolução da concentração das espécies ao longo do tempo e essa concentração não variar mais, a gente diz que estabeleceu-se o equilíbrio químico. Essa é a nossa condição para equilíbrio químico, uma condição prática, empírica. A gente pode separar nesse gráfico aqui dois ramos. Nesse ramo inicial aqui, quem domina são fatores cinéticos, ou seja, nesse ramo as concentrações estão variando ao longo do tempo. Sempre que a gente tem concentração variando ao longo do tempo, a gente tem cinética química em operação. Se vocês lembrarem, sempre que a gente tem uma variação de concentração ao longo do tempo, a gente pode falar de uma derivada. Derivada da concentração de nitrogênio, por exemplo, ao longo do tempo. Essa é a taxa de variação de nitrogênio. Quem é o nitrogênio? Essa curva azul. Então você nota que a curva está variando ao longo do tempo. Consequentemente, a gente tem uma derivada que é não nula e vai ter um valor negativo porque as curvas aqui têm uma inclinação negativa. Elas fazem o valor da concentração de nitrogênio cair ao longo do tempo. Por isso que a gente tem uma derivada negativa associada. Essa derivada vai ficando cada vez mais próxima do zero até o momento que a gente atinge o equilíbrio. A partir desse ponto aqui, a inclinação dessa reta aqui, que é paralela ao eixo x aqui, o eixo do tempo, ela vai ser zero. Consequentemente, aqui as velocidades de variação são nulas, isso que determina o equilíbrio químico. Tem várias formas de se atingir o equilíbrio químico. A gente pode começar com um grande excesso de reagentes ou começar com um grande excesso de produtos. Notando que quando a gente fala de reações reversíveis, já é um pouco mais sutil você falar de reagentes e produtos. Como você pode ter a reação acontecendo tanto da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda, fica mais sutil você falar que esse daqui é um produto, por exemplo, sendo que ele pode se recombinar para formar essas espécies A mais B, ou seja, esse conjunto aqui C mais D é o reagente da reação reversa que forma A mais B. Só para simplificação de linguagem, sempre que a gente falar de reagentes, a gente vai estar falando de quem está do lado esquerdo da reação. Sempre que a gente falar de produtos, a gente vai falar de quem está do lado direito da reação. Então, uma forma de identificar o equilíbrio químico, os processos que estão acontecendo durante o equilíbrio químico, é elencar dessa forma aqui que a gente vai ver. Então, imagine que no início da reação a gente tem uma grande quantidade de A e B e a gente não tem nada de C e D
lá presente no ambiente reacional, ou seja, a gente começou a reação só com os reagentes A e B. Então, nessa condição inicial, a gente vai ter uma grande conversão, uma grande velocidade de conversão de A mais B em C mais D, representado por essa seta aqui, essa seta grande na direção de C mais D, na direção dos produtos. Agora, conforme passa o tempo, que é o que está acontecendo aqui ao longo das linhas, o que acontece? A partir de um certo tempo 1, você já converteu parte dos reagentes A e B em reagentes nesses produtos C mais D. Ou seja, a partir do momento que você tem esses compostos aqui presentes no ambiente reacional, você dá a chance deles se reconverterem para os reagentes A mais B. Isso porque é uma reação reversível. Você tem a possibilidade dela acontecer tanto na direção direta quanto na direção reversa. Só que o que acontece? A quantidade de A mais B é muito maior do que a quantidade de C mais D. Então a taxa de reação direta ainda é muito maior do que a taxa de reação reversa. Só que conforme vai passando o tempo e aumenta a quantidade dos produtos, essa taxa reversa, nota a intensidade da seta aqui, vai cada vez mais aumentando, até o momento que as duas intensidades são iguais. Nesse momento, se estabeleceu o equilíbrio. E a partir desse ponto aqui, as concentrações de A e B e as concentrações de C e D já não variam mais ao longo do tempo. É importante essa discussão porque ela traz um aspecto relevante do equilíbrio químico. No equilíbrio químico, não é como se não tivesse acontecendo conversão entre reagentes e produtos. Na verdade, no equilíbrio químico, a gente está tendo sempre a conversão de A mais B em C mais D, só que o que acontece é que a conversão reversa, ou seja, de C mais D para A mais B, ela tem a mesma velocidade. Isso é o que a gente fala de que o equilíbrio é uma grandeza dinâmica. O equilíbrio não é estático. Assim como a gente tem a conversão de A mais B para C mais D, a gente tem a conversão oposta. Então, no equilíbrio químico, a velocidade de conversão de A mais B em C mais D é a mesma que a velocidade reversa. Então, como a gente já trabalhou com velocidades na aula anterior de cinética, a gente pode simplesmente aqui igualar para mostrar essa condição que a gente está querendo ilustrar. Então, no equilíbrio, a velocidade direta é igual à velocidade reversa. Que a gente fala de equilíbrio dinâmico. Não é como se, quando atingiu o equilíbrio, parou de acontecer reação. Na verdade, está acontecendo a reação, só que a reação direta e a reação reversa, elas acontecem com a mesma velocidade. Então, quando a gente acompanha de forma líquida o que está acontecendo, parece que não está acontecendo nada, mas você está tendo conversão, tanto num sentido quanto no outro sentido. Isso é muito importante. Se você pensar numa sala de aula, por exemplo, repartir a sala de aula no meio, uma situação de equilíbrio não dinâmico, né, um equilíbrio estático, seria todos os alunos sentados nas cadeiras, né, e eles não se movem ao longo do tempo. Então, nessa situação, um equilíbrio estático. Agora, o equilíbrio, uma analogia mais próxima da reação química em equilíbrio, seria um equilíbrio dinâmico, ou seja, imagine que você tem a sala de aula, repartiu ela no meio, agora você tem a chance de um aluno passar de um lado da sala de aula para o outro, ou seja, o aluno sai daqui e vem para cá, só que ao mesmo tempo uma aluna vem aqui do lado direito e volta aqui para o lado esquerdo. Nessa situação você tem conversão, né, de um lado para o outro, mas a taxa líquida que a gente observa é zero, porque você manteve o mesmo número de alunos de um lado e do outro da sala de aula. Então, isso é uma analogia para essa ideia de equilíbrio dinâmico. Anteriormente, quando a gente falava de uma reação irreversível, o estado final dela é quando todos os reagentes foram consumidos. Quando uma reação estabelece equilíbrio químico, esse já não será o estado final. O estado final será aquele aonde você estabelece o equilíbrio químico, ou seja, quando a conversão de reagentes e produtos é igual no sentido e no sentido reverso. Dessa forma, a gente pode estabelecer o equilíbrio químico de diferentes formas. A gente pode partir
apenas de reagentes, ou seja, um grande excesso de reagentes, dá tempo para eles reagirem, vai formar um pouco dos produtos e daí eventualmente estabelece o equilíbrio químico. A gente pode partir de uma grande quantidade de produtos, então você prepara o becker reacional, adiciona somente os produtos, quem está do lado direito da reação, e eles vão se reconverterem para reagentes, quem está do lado esquerdo da reação, e eventualmente estabelecer o equilíbrio. E a gente pode ter a formação do equilíbrio químico também partindo de misturas de reagentes e produtos, ou seja, adiciona uma certa quantidade de reagente, adiciona uma certa quantidade de produto, espera uma quantidade de tempo adequada para que as concentrações deixem de variar, nessa condição o equilíbrio químico foi estabelecido. Essa última condição aqui é um pouco mais sutil. É difícil você saber a princípio se a quantidade de reagentes e produtos que você adicionou ela já configura um equilíbrio químico ou se vai acontecer alguma taxa de conversão líquida para que o equilíbrio seja determinado. Então, para determinar se essas concentrações já são concentrações de equilíbrio ou se ainda vai ter alguma conversão líquida de reagentes para produtos, a gente introduz uma ferramenta matemática que vai determinar para a gente o grau de conversão, o grau de progresso da reação química em direção ao equilíbrio. Essa nova grandeza é o que a gente chama de quociente de reação. Ele tem esse símbolo Q aqui e ele é dado através dessa fórmula aqui. Vamos ver o que está por trás dessa fórmula. Se eu tenho uma reação genérica, conversão A, uma reação de A mais B, mais seja lá o que for, formando C mais D mais qualquer outros produtos, sendo que A tem um coeficiente estequiométrico que a gente chama de NiA, o B tem um coeficiente estequiométrico NiB, e assim por diante. Esse é um símbolo grego, Ni. É o número estequiométrico, aquele número que vai na frente de reagentes, produtos, né? O quociente de reação é definido como produto das concentrações. Aqui na parte de cima tem os produtos e na parte de baixo os reagentes. Então a multiplicação aqui na parte de cima das concentrações dos produtos, cada concentração elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Então o C elevado a NiC, o D elevado a NiD, aqui na parte de cima os produtos, na parte de baixo os reagentes, A elevado a NiA e a concentração de B elevada a NiB. Essa é a forma como a gente vai calcular o quociente de reação. Por exemplo, então um exemplo concreto aqui de como que a gente escreve a fórmula do quociente de reação para uma reação em particular. Então a reação em particular que a gente está interessado é essa de oxidação, né, combustão do hidrogênio. Então 2 moléculas ou 2 mols de moléculas de hidrogênio reagem com 1 mol de moléculas de oxigênio para formar 2 mols de moléculas de água. A reação que estabelece equilíbrio químico em certas condições. Aqui, o importante é escrever a expressão do quociente de reação de forma adequada. Então vamos lá. Se a gente tiver que escrever quociente Q igual, na parte de cima vem os produtos. Quem que é o produto? O produto é água. Então a primeira coisa que você escreve é a concentração de água. Está escrito aqui. Depois você vai elevar essa concentração de água ao coeficiente estequiométrico. O coeficiente estequiométrico da água é 2, então a concentração de água elevado ao quadrado. Tem mais algum produto aqui? Não tem. Então a parte dos produtos está finalizada. Tudo que estava no numerador já foi contemplado. Agora a gente passa para o denominador, que são os reagentes, quem está do lado esquerdo da reação. Aqui a gente tem 2 reagentes, hidrogênio e oxigênio. Então a gente vai escrever lá, primeiro reagente, hidrogênio, concentração do hidrogênio, elevado ao coeficiente estequiométrico dele, que é 2. Então concentração de hidrogênio elevado a 2, vezes produto, concentração de oxigênio, que é o outro reagente, elevado a 1, que é o coeficiente que está multiplicando ele. Então aqui está elevado a 1, a gente não representa. Todo número que está elevado a 1, a gente não representa o 1 aqui.
mas está implícito que esse valor é 1. Então, isso daqui é a fórmula que a gente utiliza para calcular o quociente de reação para essa reação em particular. Notem que cada reação tem sua fórmula, fórmula química bem definida, né? Então cada reação vai ter uma expressão diferente para o quociente de reação. No caso da reação que a gente estudou aqui, essa é a expressão. E note que essa é uma expressão teórica, mas você pode substituir valores aqui. A utilidade dela é que ela vai te dar um valor numérico para o quociente de reação. Então, um exemplo aqui que a gente pode dar: qual o valor de quociente de reação quando as concentrações, são essas daqui, forem concentração de hidrogênio 2 mol por litro, concentração de oxigênio 1,25 e a concentração de água de 4 mol por litro. Então, você pode substituir esses valores aqui para encontrar o quociente de reação nessas características. Vamos fazer juntos aqui, rapidinho. Que então, concentração de água elevado ao quadrado, concentração de água é essa daqui. Então, 4 elevado ao quadrado dividido por concentração de hidrogênio elevado ao quadrado, concentração de hidrogênio é 2. Então, ó, 2 elevado ao quadrado vezes concentração de oxigênio elevado à primeira. A concentração de oxigênio é 1,25. Isso daqui vai dar o quê? 16, a parte de cima. E aqui a gente tem 2 elevado ao quadrado é 4. 4 vezes 1,25 dá quanto? Dá 5. Dezesseis dividido por 5 vai dar 3,2. Agora uma coisa importante, que é importante a gente destacar, quais são as unidades aqui. A unidade do quociente de reação, ela vai depender da expressão aqui que a gente utiliza para calcular ele. Então, ó, nesse caso aqui a gente tem que fazer uma análise dimensional. Como que a gente faz essa análise dimensional? A gente tem na parte de cima mol por litro. Então, ó, mol por litro elevado ao quadrado dividido por, aqui de novo, uma concentração elevada ao quadrado. Então, ó, mol por litro elevado ao quadrado vezes uma concentração elevada à primeira. Então, vezes mol por litro. Vou deixar separadinho aqui. Ó, esta grandeza e essa grandeza são as mesmas. Então, vai sobrar para a gente 1. Na parte de cima não sobra nada, então fica 1. Multiplicando aqui, na parte de baixo fica 1 mol por litro. Que vai ser idêntico a 1 dividido por mol por litro. Se o litro está aqui no denominador de algo que está no denominador, você pode passar ele lá para cima para o numerador. Vai ficar litro por mol. Então, nesse caso aqui em particular, um quociente com essa expressão, a unidade aqui vai ser litro por mol. Isso é o que a gente chama de análise dimensional, serve para a gente determinar quais são as dimensões de uma certa grandeza. Então, realmente destaco para vocês, chama a atenção que nesse caso a unidade for litro por mol,
as diferentes reações vão ter diferentes expressões para o quociente de reação e vão gerar unidades diferentes. Então, muita atenção com isso, pessoal. É importante fazer essa análise dimensional para determinar qual que é a unidade certinho. Beleza? Vamos dar um exemplo aqui com outra reação. Reação de nitrogênio mais 3H2 formando 2NH3. De novo, a expressão genérica para o quociente de reação é essa daqui. Produtos divididos por reagentes, cada um deles elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Os coeficientes estequiométricos aqui, no caso, são 1 para o nitrogênio, 3 para o hidrogênio, 2 para o NH3. Então, vamos escrever lá a expressão para o quociente de reação, Q igual concentração do produto. Quem que é o produto? NH3 elevado ao coeficiente dele, que é o 2, então NH3 elevado ao quadrado, dividido por nitrogênio elevado à primeira, vezes concentração do hidrogênio, que é outro reagente, elevado ao cubo, que é o coeficiente dele. Aqui, se vocês atentarem bem, vocês vão chegar à conclusão que as unidades, tá? Nesse caso vai ser litro ao quadrado por mol ao quadrado. Então tenta fazer aí na casa de vocês, daquele jeitinho que a gente ensinou no slide anterior, como chegar através da análise dimensional na unidade de uma certa grandeza. Nesse caso vai ser essa unidade aqui. O que a gente vai fazer é calcular esse quociente de reação para algumas condições pré-definidas. São duas situações. Na primeira delas a gente tem excesso de reagentes. Então olha as concentrações aqui, ó, concentração de nitrogênio inicial. Normalmente a gente representa concentrações iniciais com esse subscrito 0 aqui, tá? Indicar que é no tempo igual a 0. Então, concentração de nitrogênio no tempo igual a 0 de 1 mol por litro. Concentração de hidrogênio no tempo igual a 0 de 3. E a de NH3 de 0. Ou seja, ó, nitrogênio é 1, de hidrogênio é 3 e de NH3 é 0. Ou seja, a gente tem muito reagente, pouco produto. O que a gente espera nessa condição? Que a reação aconteça nesse sentido direto. E a gente vai estudar também uma situação oposta, que a gente tem concentração de nitrogênio 0,5, a de hidrogênio 0,5 e a de NH3, ó, que está aqui do lado direito, de 3,35. Ou seja, nessa segunda condição a gente tem uma grande quantidade de NH3. A gente esperaria que a reação aconteceria preferencialmente no sentido reverso. Vamos ver o que vai acontecer se isso que a gente espera é realmente a verdade. Para determinar qual que vai ser a evolução, a gente tem que fazer um experimento, não tem jeito. E aqui nessa tabela a gente apresenta o resultado de um experimento que acompanha as concentrações de nitrogênio e hidrogênio ao longo do tempo. Então, ó, aqui a gente tem as concentrações de cada um dos reagentes e produtos. Aqui, ó, nas diferentes colunas, a gente tem diferentes intervalos de tempo. Ou seja, a gente colocou a mistura reacional no certo becker, no certo frasco, no tempo igual a 0, mediu as concentrações, no tempo igual a 10 segundos, mediu novamente e assim por diante. Quando a gente faz isso, faz um experimento desse tipo, a gente consegue esse conjunto de resultados experimentais. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Concentração de nitrogênio, ela era inicialmente igual a 1, no tempo igual a 10 ela passa a 0,75, no tempo igual a 60 ela chegou em 0,5, ou seja, decaiu até esse momento. No tempo igual a 180, ela continua em 0,5. Ou seja, aqui era 0,5, tempo 180 0,5, ou seja, a partir desse ponto a concentração deixou de variar. Olha que interessante. Vamos ver o que aconteceu para os outros para tirar uma conclusão a partir desse ponto aqui. Hidrogênio também é um reagente, estava em grande excesso, essa é aquela condição inicial, nossa condição número 1. A quantidade inicial dele é 3, depois de 10 segundos passa para 2,25, depois de 60 segundos passa para 1,5, depois de 180 segundos continua em 1,5. Então notem que nesse
tempo 60 segundos aqui, ela já deixa de variar. Caso do NH3, NH3 é o produto, a quantidade inicial dele era 0. Depois de um certo tempo, ele foi formado, 0,5. Depois de 60 segundos, aumentou ainda um pouco mais a quantidade. E essa quantidade, depois de 180 segundos, ela não variou mais. Ou seja, para todos eles, a partir de 60 segundos, a concentração deixa de variar. Lembra que a partir do momento que a concentração deixa de variar, é onde a gente define o nosso equilíbrio químico, de forma empírica. Então, a partir desse ponto aqui, tempo igual a 60 segundos, o equilíbrio químico foi estabelecido para essa reação. Agora a gente pode calcular o quociente de reação para cada uma dessas concentrações. Notem que o quociente de reação é uma grandeza que depende das concentrações. Se as concentrações variam ao longo do tempo, como o que a gente está observando aqui, o quociente de reação vai variar também. A gente pode calcular esse quociente para cada um desses conjuntos de concentrações, simplesmente substituindo esses valores adequadamente aqui na expressão. Então, se eu quiser calcular o quociente de reação para o tempo igual a zero, você vai utilizar essa expressão e substituir as concentrações de acordo com o que está na tabela aqui no tempo igual a zero. Então, no tempo igual a zero, a concentração de... Vamos começar. Quem está na parte de cima é o NH3. A concentração de NH3 era zero. Então, 0 elevado ao quadrado é o que a gente tem aqui. 0 elevado ao quadrado. Dividido por concentração de nitrogênio. Qual que era a concentração de nitrogênio no tempo igual a zero? Era 1. Concentração de hidrogênio. Qual que era a concentração de hidrogênio aqui no tempo igual a zero? É 3. Está errado aqui. Presta atenção, hein? 3. 1 vezes 3 elevado ao cubo. O que a gente tem no final aqui? Essa expressão 0 dividido por 9. 0 dividido por 9 é 0, ou seja, o quociente de reação nessa condição aqui é igual a 0. Passa para o tempo igual a 10, só substitui os valores. Nesse caso aqui, concentração de NH3 0,5, concentração de hidrogênio 0,75, que é essa daqui. Concentração de hidrogênio 2,25 elevado ao cubo, vai dar o valor que dá aqui. Quando a gente faz essa conta, chega nesse valor aqui, para o quociente de reação no tempo igual a 10 segundos. Então notem, pessoal, que para uma reação que ainda não atingiu o equilíbrio, o quociente de reação ele varia ao longo do tempo. Próximo valor, t igual a 60 segundos. De novo, faz substituição, chega no valor de 0,69. Para o tempo igual a 180 segundos, o quociente de reação que a gente encontra é o mesmo valor, como a gente esperava, né? Como as concentrações não variaram mais, e as concentrações determinam o quociente de reação, isso indica que o quociente de reação não varia mais. Então olha que interessante, a gente saiu de um valor, nesse caso, um valor pequeno do quociente de reação, e chegou num valor elevado do quociente de reação. Numa situação em que a gente tinha excesso de reagentes. Então, tipo, excesso desses caras aqui. Vamos ver o que acontece agora na situação oposta, nosso segundo caso. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma quantidade pequena dos reagentes, nitrogênio e hidrogênio, e uma quantidade grande do produto, NH3, 3,35. A gente fez o mesmo experimento de acompanhar a mistura, faz a mistura reacional com essas concentrações, acompanha a evolução de cada uma das concentrações ao longo do tempo. E o que se observou nesse experimento foi o seguinte: a gente tinha uma quantidade de nitrogênio de 0,5, ela foi para 0,7 e eventualmente chegou no valor de 1 aqui para o nitrogênio. Já no caso do hidrogênio, a gente saiu 0,5, foi para 1,1, depois 2, e daí a partir desse ponto aqui, 60 segundos, ela deixou de variar. Mesma coisa para o NH3, ele parte de um valor elevado, 3,35, depois de um tempo igual a 10 segundos, ele vai para 2,95, depois 2,35 e daí deixa de variar. Então, coisa que a gente consegue observar, de novo, estabelece o equilíbrio químico a partir desse ponto aqui.
Por quê? Porque a partir desse ponto as concentrações deixam de variar. Então essa é a nossa definição empírica para a determinação do equilíbrio químico. Além disso, nota que aqui é um pouco diferente. A gente tem a quantidade dos reagentes aumentando ao longo do tempo. Isso é esperado por quê? Porque a gente parte de uma grande quantidade de NH3. Então a tendência inicial dele é você caminhar no sentido reverso. Sempre que a gente tem uma grande quantidade de produtos comparado aos reagentes, a tendência é você caminhar no sentido reverso da reação. Foi o que a gente observou aqui experimentalmente. A gente pode calcular de novo o quociente de reação para cada uma dessas situações, fazendo a razão dos produtos elevados a cada um deles ao seu coeficiente estequiométrico. Então, no primeiro caso aqui, concentração de NH3, ó, que está ali em cima, 3,35 elevado ao quadrado, que é o coeficiente do NH3, está aqui, dividido por concentração do nitrogênio é 0,5 elevado a 1, vezes concentração do hidrogênio, que é 0,5 também, elevado ao cubo. Faz essa conta, vai chegar nesse valor aqui, 180. E você pode fazer o mesmo procedimento para cada um dos valores de tempo. Então ele vem de 180, 9,34, chega em 0,69 e a partir desse ponto ele deixa de variar. Como as concentrações aqui já não variam, o valor do quociente reacional também não varia mais. Então olha que interessante, para uma reação que acontece no sentido reverso, em que você tem um excesso dos produtos, a gente viu a tendência oposta. O quociente de reação começa num valor alto e ele decai ao longo do tempo. Então, só para resumir essas ideias, quando a gente tem um excesso de reagentes, o valor do quociente de reação ele começa com um valor pequeno e ele aumenta ao longo do tempo até um valor limite. E quando a gente tem a situação oposta, essa foi a nossa situação 1, nossa situação 2, quando a gente tem a situação oposta, um grande excesso de produtos, o valor do quociente de reação começa elevado e ele decai ao longo do tempo até chegar no valor final. E aqui, mais um detalhe que é muito importante para a gente compreender essa ideia de equilíbrio químico. O valor de quociente de reação, quando o equilíbrio químico é atingido, ele é o mesmo, independente de se você começou com excesso de reagentes ou com um excesso de produtos. Qualquer um dos casos, o valor do quociente de reação no equilíbrio é o mesmo. Isso você poderia trabalhar com diferentes valores de concentração aqui para cada um dos participantes da reação, você ia chegar na mesma conclusão. Esse é o tipo de verdade da natureza, uma grande verdade. E esse valor é tão especial que a gente dá um nome diferenciado para ele. Para o valor de quociente de reação no equilíbrio, a gente chama de constante de equilíbrio. Então, nos dois casos, a gente estabelece o equilíbrio químico. As concentrações finais são diferentes. Então, notem que as concentrações que a gente chega aqui são diferentes das concentrações que a gente chega do outro lado, que são essas daqui. Agora, da mesma forma, independente das concentrações serem diferentes, esse conjunto aqui é diferente desse daqui, quando a gente faz o cálculo do quociente de reação, dá o mesmo valor. Esse mesmo valor de quociente de reação encontrado no equilíbrio é o que a gente chama de constante de equilíbrio. Então, constante de equilíbrio é igual a quociente de reação encontrado para as concentrações de equilíbrio. Então, a gente pode fazer uma substituição aqui para a reação em particular, que a gente estava estudando. Constante de equilíbrio vai ser igual a quociente de reação na condição de equilíbrio. O quociente de reação é dado pelos produtos das concentrações aqui, elevado a cada um dos seus expoentes. E aqui a gente chama a atenção para o subscrito, equilíbrio. Ou seja, para calcular a constante de equilíbrio, a gente tem que utilizar os valores de concentração de equilíbrio para o NH3, o nitrogênio e o H2. Então, por exemplo, se eu perguntar para vocês qual é a constante de equilíbrio para a reação,
com esses valores de concentração que a gente observou, o que a gente precisa determinar? A gente precisa determinar em qual valor de tempo se estabeleceu o equilíbrio, ou seja, qual valor de tempo as concentrações deixam de variar. Nesse último, por exemplo, satisfaz essa condição. Então é só substituir os valores de concentração aqui na expressão, e a expressão, o valor de quociente de reação que a gente vai encontrar é a mesma do valor da constante de equilíbrio. Que a gente pode destacar ou concluir a partir dessa discussão que foi feita. Se uma certa reação, como essa daqui, ó, que estabelece equilíbrio químico, cadê a reação? Essa daqui, estabelece equilíbrio químico, ela possui uma constante de equilíbrio grande, ó, uma constante de equilíbrio grande, o que isso significa? Uma constante de equilíbrio grande significa que no equilíbrio a concentração de NH3 vai ser muito maior do que a de nitrogênio e hidrogênio. Ou seja, concentração dos produtos muito grande significa que a reação tende a deslocar para a direita, ou se tem uma grande quantidade de produtos são favorecidos. Então, se a constante de equilíbrio for alta, significa que você tem uma grande quantidade de produtos quando o equilíbrio é estabelecido, significa que a reação ela procede preferencialmente no sentido direto, reação direta. Se o valor da constante de equilíbrio é pequeno, ó, esse valor é um valor pequeno, significa o quê? Que no equilíbrio essa concentração de NH3 é pequena e a concentração de nitrogênio e hidrogênio, que são os reagentes, é grande. Ou seja, nessa condição aqui, concentração dos reagentes é grande, concentração dos produtos é pequena. A reação é favorecida na direção reversa. Então, conhecendo o valor da constante de equilíbrio, se ele for um valor muito alto, por exemplo, exemplos de valores altos, 10 elevado a sexta, 10 elevado a 10, isso significa que os produtos são favorecidos. A reação vai acontecer preferencialmente no sentido direto. Se o valor da constante de equilíbrio for pequeno, por exemplo, 10 a menos 10, 10 a menos 20, reagentes são favorecidos, a tendência é a reação ficar nos reagentes, ela acontece preferencialmente no sentido reverso nesse caso. Pergunta, se a reação não estiver em equilíbrio, ou seja, se o valor de Q, quociente de reação, for diferente do valor de K, em qual sentido ela vai acontecer? E aí a gente pode olhar para o que a gente tinha visto anteriormente. Ó. No primeiro caso, que é isso daqui, ó, o Q inicialmente ele é menor do que o valor de K, o que aconteceu? A reação aconteceu preferencialmente no sentido direto de conversão de reagentes para produtos, que a gente observou aqui. Então, ó, sempre que Q for menor que K, a reação segue no sentido direto. Já no caso anterior, o valor de Q ele é maior do que o valor de K. Então, a reação tende a acontecer de forma a diminuir esse valor de Q, de tal forma que no equilíbrio ele seja igual ao valor de K. Então, nesse caso aí, a reação acontece preferencialmente no sentido reverso. Então, essa é a ideia, as tendências que a gente observa quando a gente tem valores de Q diferente de K. Então, se Q for menor que K, o Q aumentará ao longo do tempo. A tendência é de conversão de reagentes para produtos. Se o Q for maior que K, o Q diminuirá ao longo do tempo, de tal forma que quando se estabelece o equilíbrio, o Q vai ser igual a K. Então, nessa condição aqui, para diminuir o valor de Q, tem que diminuir a quantidade de produtos, a tendência é a reação acontecer no sentido reverso. Então, Q, dessa forma, é uma ferramenta matemática que a gente pode calcular para avaliar o progresso de reação. Se o Q for menor que K, a reação não está em equilíbrio e ela vai caminhar no sentido direto. Se o Q for maior que K, a reação não está em equilíbrio, ela vai caminhar no sentido reverso. Se Q igual a K, a reação está em equilíbrio e nada vai acontecer com a concentração dos reagentes
e a concentração dos produtos. Então você pode sempre calcular o valor de Q, utilizando essas expressões, como a gente fez aqui, né, para cada um dos casos. Então você sempre pode calcular esse valor de Q para uma dada reação e comparar com a constante de equilíbrio, que é um valor tabelado. Como a gente viu, ela independe das concentrações iniciais. Esses valores de constante de equilíbrio são tabelados. Você consegue encontrar em tabelas já prontas para uso. Então você pode comparar esses dois valores e determinar se uma certa reação está em equilíbrio ou não, e se ela não estiver, em qual direção ela vai caminhar preferencialmente. Então tudo isso que a gente discutiu foi para determinar matematicamente, né, a condição de equilíbrio químico, e para a gente conseguir identificar a partir de um conjunto de concentrações de reagentes e produtos, a gente consegue calcular o quociente de reação, e comparando esse quociente de reação com a constante de equilíbrio, a gente consegue determinar se a reação está em equilíbrio ou não está. Agora, a partir do momento que uma reação estabeleceu equilíbrio, a gente pode pensar como esse equilíbrio vai se comportar quando a gente realizar uma perturbação. Uma perturbação, quando a gente fala de uma perturbação, uma pessoa, por exemplo, é você dar um empurrão nela. Né? Ela estava em equilíbrio, ela estava estacionária, você dá um empurrão nela, qual que vai ser a tendência dessa pessoa? Ela vai tentar se rearranjar, reorganizar a posição do corpo dela de forma a suprimir o efeito desse empurrão. Então ela vai tentar se organizar no sentido oposto ao do empurrão. Sistemas químicos, eles se comportam da mesma forma, de forma bastante interessante, é o mesmo tipo de comportamento. Então se você faz uma perturbação do sistema químico, a tendência dele é se organizar de tal forma a suprimir aquela perturbação, ou seja, no sentido contrário. Isso é o que a gente chama de princípio de Le Chatelier, que pode ser descrito formalmente nessa forma aqui. Quando sistemas em equilíbrio são submetidos a uma perturbação, o equilíbrio é deslocado no sentido de minimizar esta perturbação. E é importante definir o que é uma perturbação em sistemas químicos. Uma perturbação em sistemas químicos pode ser um aumento repentino da temperatura, por exemplo, que é um parâmetro químico de reações químicas. Pode ser um aumento repentino da concentração de reagentes ou produtos. Isso também é uma perturbação. Pode ser uma variação brusca do volume reacional ou da pressão reacional. Então, todas essas são tipos de perturbações diferentes em ambientes químicos. A gente pode comentar a forma de descrever perturbação do equilíbrio é a seguinte: o equilíbrio foi deslocado para a direita no sentido dos produtos, ou seja, sempre que a gente faz uma perturbação e essa perturbação faz com que reagentes sejam convertidos para produtos, a gente diz que o equilíbrio foi deslocado para a direita no sentido dos produtos. E a gente tem a situação reversa também. O equilíbrio foi deslocado para a esquerda no sentido dos reagentes, sempre que você faz uma perturbação e produtos são convertidos em reagentes, ou seja, a reação vai do lado direito para o lado esquerdo. Agora a gente dá alguns exemplos de perturbação em particular. Primeiro caso, efeito da concentração. Então a gente vai considerar inicialmente uma reação que está em equilíbrio químico. Então a gente tem a reação de nitrogênio com hidrogênio formando NH3. Essa reação a gente adicionou lá o nitrogênio, hidrogênio e NH3 no compartimento reacional, esperou uma quantidade de tempo suficiente para que as concentrações atingissem seus valores de equilíbrio. Então, a gente tem inicialmente essa condição aqui de equilíbrio, concentrações em equilíbrio. Agora, imagine que a partir do momento que a gente estabeleceu o equilíbrio aqui, a gente faz uma adição repentina de nitrogênio, de tal forma que a nova concentração de nitrogênio seja o dobro da concentração anterior. Aqui a gente quer determinar qual que vai ser o efeito dessa perturbação de concentração. Para isso a gente pode utilizar o quociente de reação. Lembra que o quociente de reação ele indica para a gente se uma reação está em equilíbrio ou não,
e se ela não estiver, em qual direção ela vai prosseguir, se é para a direita ou para a esquerda. Então vamos utilizar essa grandeza aqui para definir. O quociente da reação para essa reação em particular é dado por essa expressão, como a gente viu anteriormente. Antes da reação, antes dessa perturbação acontecer, o que a gente tinha? A gente tinha as grandezas de equilíbrio. Então, o quociente de reação nessa condição era a concentração de NH3 em equilíbrio, dividido pelas concentrações de nitrogênio e concentração de hidrogênio em equilíbrio elevado aos seus expoentes. Como essas são concentrações de equilíbrio, o quociente de reação nessa condição é a mesma coisa que a constante de equilíbrio para essa reação. Então, isso daqui, antes da perturbação. Agora, imediatamente depois da perturbação, que a gente tem concentração de NH3, nitrogênio e hidrogênio. A perturbação foi feita especificamente no nitrogênio. Então, imediatamente após significa o quê? Um instante infinitésimo de tempo depois da perturbação. E infinitésimo depois da perturbação, a concentração de NH3 ela se mantém a mesma que era anteriormente. Então, é a mesma concentração de equilíbrio que a gente tinha anteriormente. A concentração de hidrogênio também vai ser a mesma, porque a gente não mexeu nem na concentração de NH3, nem na concentração de hidrogênio. A única que a gente mexeu foi a concentração de nitrogênio. E essa nova concentração de nitrogênio corresponde a 2 vezes a anterior. Então a gente substitui aqui, no lugar da concentração de nitrogênio, a gente substitui por 2 vezes a concentração de nitrogênio anterior. Se você olhar para essa expressão, vou separar ela aqui. Essa parte da expressão, NH3 de equilíbrio, N2 de equilíbrio, H2 de equilíbrio, é a mesma que a gente tinha anteriormente. Ou seja, isso daqui corresponde a constante de equilíbrio, só que agora a gente tem um fator 2 aqui no denominador. Ou seja, o novo, vou até destacar de uma forma diferente, o novo quociente de reação corresponde ao que? A constante de equilíbrio dividido por 2. Constante de equilíbrio dividido por 2 é menor do que a constante de equilíbrio. Não é? Sempre vai ser assim. Se a constante de equilíbrio for 1, 1 dividido por 2 é 0,5. 0,5 é sempre menor do que 1. Ou seja, nessa nova condição, o quociente de reação, que é K2 sobre 2, ele é menor do que a constante de equilíbrio. Daí, lembra, sempre que a gente tem Q menor do que K, qual que é a tendência da reação? Acontecer no sentido direto. Ou seja, a reação prosseguirá para a direita. Então, nessa condição aqui, a gente adicionou um reagente, depois que a reação estabeleceu o equilíbrio, a gente adicionou um dos reagentes de forma instantânea. Qual que foi o efeito? Deslocou a reação no sentido direto, no sentido de consumo daquele reagente. Então, olha que interessante. A nossa perturbação foi o quê? Aumentar a quantidade de nitrogênio. A resposta da reação foi o quê? Diminuir a quantidade de nitrogênio através do progresso da reação. Então, nesse caso, a adição de reagente desloca a reação no sentido de consumo do reagente, formação de produtos, ou seja, para a direita. Essa conclusão você pode trabalhar com reagentes e produtos e vai chegar nas seguintes conclusões. Você pode depois fazer em casa, vão chegar nessas conclusões. A adição de reagente desloca a reação no sentido de consumo de reagente, ou seja, para a direita. Sempre que eu adiciono reagente, então, você passa a ter um excesso relativo dos reagentes, a reação desloca para a direita. Retirada do reagente desloca a reação no sentido de produção do reagente, ou seja, para a esquerda. Ou seja, se eu tinha essa quantidade de nitrogênio e hidrogênio e eu consumo de alguma forma essas quantidades, o que acontece? Instantaneamente a gente tem uma quantidade menor do que deveria ter aqui de nitrogênio e de hidrogênio. A tendência é o quê? O NH3 ser convertido de forma a repor essas quantidades que foram retiradas. Então notem, essa é a ideia básica do princípio de Le Chatelier, uma ideia de rebalanceamento. Sempre que você faz uma perturbação de forma a aumentar um reagente, a tendência da reação é uma perturbação no sentido
oposto, que é o de consumo daquele reagente e vice-versa. Então, da mesma forma, se você adicionar produto, adicionou esse cara, a tendência da reação vai ser consumir ele, ou seja, promover reação no sentido reverso, para a esquerda. E vice-versa, sempre que você retirar um produto, retira o produto, falta produto, né, relativamente, a tendência vai ser os reagentes converterem para produtos, deslocar no sentido direto para a direita. Então, essa é a forma de interpretar assim, de forma qualitativa qual que é o efeito da variação da concentração de reagentes e produtos. Então, olha que coisa interessante, já dá uma ideia importante para a gente de efeito da concentração e como a gente consegue utilizar ele em um ambiente industrial. Numa indústria, por exemplo, você pode trabalhar sempre com uma concentração grande dos reagentes e dar um jeito de tirar os produtos. Se você tem essa condição, uma quantidade grande aqui, e uma quantidade pequena de produtos, a tendência vai ser sempre de conversão de reagentes para produtos. Numa indústria, você não quer que o equilíbrio químico seja estabelecido, você quer a conversão direta no produto de interesse. Então, para isso, você trabalha com esse jogo de concentrações. Então, sempre trabalhar com concentração alta dos reagentes e dar um jeito de tirar o produto de tal forma que a concentração do produto lá no ambiente reacional seja relativamente pequena. Segundo caso, efeito da pressão. Note que essa é uma reação que acontece em fase gasosa, que a gente vai considerar o seguinte, considerar um aumento repentino da pressão através de compressão. Então, toda essa mistura reacional que estava em equilíbrio, ela tem um certo volume, que a gente faz uma compressão de tal forma que o volume final seja metade do valor inicial. Isso aqui é um exemplo, tá, pessoal? Poderia ser dividido por 3, um terço, um quarto, tudo mais. O exemplo que a gente está dando aqui é metade do valor inicial. O que acontece com a reação nessas condições? Para ter uma ideia do que acontece com a reação, a gente vai precisar determinar o que acontece com o valor de Q, o nosso quociente de reação, que depende das concentrações. Então, a pergunta mais fundamental é o que acontece com as concentrações. Notem, o que a gente fez aqui, a gente pegou o valor de volume e dividiu pela metade. Lembra que concentração, molaridade ou concentração é o que? Número de mols dividido pelo volume. Se eu divido esse valor de volume aqui pela metade, significa o quê? Que a concentração ela vai ser 2 vezes o valor original. Dividir o volume pela metade, a gente tem a mesma quantidade de matéria num volume que é metade do anterior. Consequentemente, a concentração dobra. Então é importante identificar qual que é o efeito da variação do volume nas concentrações. Então, nesse caso aqui, todos os valores de concentrações serão dobrados instantaneamente. Como que a mistura vai reagir? Qual que vai ser a reação? Para determinar qual que vai ser o efeito, a gente precisa determinar o valor de quociente de reação. Quociente de reação, concentração de NH3 dividido por N2, concentração de hidrogênio. Você substitui aqui os valores de NH3 por 2 vezes a concentração que você tinha para cada um deles. Para cada um dos reagentes, produtos, a concentração vai dobrar. Então, aqui dentro da expressão, a concentração de NH3 elevado ao quadrado vai ser o dobro da que você tinha no equilíbrio. A mesma coisa para o nitrogênio, a mesma coisa para o hidrogênio. Você vai, o expoente aqui, o expoente ele está atribuído a todos os elementos aqui. Então, você tem o 2 elevado ao quadrado, vezes a concentração de NH3 elevado ao quadrado, aqui 2 elevado à primeira, concentração de nitrogênio à primeira, 2 elevado ao cubo, concentração de hidrogênio elevado ao cubo. Se você fizer essa conta, se eu focar só no fator 2 aqui e os expoentes, você vai ter 2 elevado ao quadrado na parte de cima, vezes 2, vezes 2 elevado ao cubo. Então, na parte de baixo a gente tem 2 elevado ao quarto, na parte de cima 2 elevado ao quadrado. Isso daqui é a mesma coisa que 1 dividido por 2 elevado ao quadrado, que é 4. Então, o efeito, o valor novo do quociente de reação vai ser
o valor antigo, que era constante de equilíbrio, dividido por 4. K dividido por 4 é menor do que K, a reação vai acontecer no sentido direto. Então, ó, nesse caso aqui, um aumento da pressão desloca o equilíbrio no sentido de reduzir a pressão. De que forma? Diminuindo o número de mols das espécies gasosas. Então a reação vai acontecer da esquerda para a direita. O que essa frase aqui quer dizer? Vamos dar uma olhada aqui na reação em particular. Ó, a gente já descobriu que ela vai ser deslocada quando a gente aumenta a pressão. Ó, aumenta a pressão, a reação é deslocada no sentido direto. O que acontece? Na parte dos reagentes, a gente tem, ó, se a gente calcular o número de mols gasosos, a gente tem 1 do nitrogênio e 3 do hidrogênio. Então, ó, uma quantidade de 4 mols gasosos. Já do lado dos produtos aqui, a gente tem 2 mols gasosos do NH3. Ou seja, sempre que a reação acontece da esquerda para a direita, a gente tem uma diminuição do número de mols gasosos. Lembrando que PV igual a nRT, ó, então significa o quê? P igual a nRT dividido por V. Então o que a gente teve? A gente teve uma diminuição do volume que faz a pressão aumentar, só que para compensar esse aumento da pressão, que a gente tem uma diminuição do número de mols gasosos, então o número de mols gasosos total, a gente vai ter uma diminuição desse número de mols gasosos que faz a pressão diminuir. Então a perturbação que a gente fez foi essa daqui no volume, a resposta do sistema foi essa daqui no número de mols gasosos, através da conversão de reagentes para produtos que faz diminuir a pressão. Então, nesse sentido direto, diminui a pressão, porque diminui o número de mols gasosos que tem lá dentro. No sentido reverso, aumenta a pressão, aumenta o número de mols gasosos. Então, esse é o efeito da pressão. Sempre que a pressão aumenta, a reação vai caminhar no sentido direto. Nesse caso aqui, porque o número de mols gasosos é maior do lado esquerdo do que do lado direito. Se a pressão diminuísse, por exemplo, se a gente dobrasse o volume, a pressão diminuiria. Daí, nesse caso, a gente teria o sentido contrário, NH3 sendo convertido para nitrogênio e hidrogênio. Belezinha, pessoal? Esse é o efeito da pressão. Vamos para o próximo e último, o efeito da temperatura. E para determinar o efeito da temperatura, a gente precisa levar em consideração o ΔH, a variação de entalpia dessa reação. Então, de novo, a reação de nitrogênio com hidrogênio formando NH3. Essa reação em particular, ela tem um valor de ΔH de menos 92,2 kJ por mol. Ou seja, sempre que essa reação acontece no sentido direto, ela libera 92,2 kJ por mol. Se ela libera 92,2 kJ por mol, a gente pode falar que essa quantidade aqui é como se fosse um produto de reação. Sempre que a reação acontece, você tem a formação de NH3 e a formação de calor também. Então a gente pode escrever uma forma simplificada desse jeito aqui, como está escrito nessa expressão. Então, nitrogênio mais hidrogênio forma NH3 mais 92,2 kJ por mol de calor. E representando dessa forma aqui, fica muito evidente qual que vai ser o efeito da temperatura. Vai estar associado com essa produção de calor aqui. Ó. No sentido direto, é uma reação exotérmica, então, que libera calor. No sentido reverso, ela consome essa quantidade de calor para formar os reagentes. Então, no sentido reverso, é uma reação endotérmica. O que vai acontecer agora se a gente aumentar repentinamente a temperatura através de adição de calor? Se eu quero aumentar a temperatura do ambiente, eu adiciono calor a esse ambiente. Se eu adiciono calor, é como se eu estivesse adicionando mais desse cara aqui, mais calorias, mais quantidade de produto. Então, é como se eu estivesse adicionando esse cara. Sempre que eu adiciono um reagente, alguém que está participando da reação, sempre que eu adiciono reagentes, a reação desloca nesse sentido, certo? Se eu adicionar esse cara aqui. Se eu adicionar um produto, que é o que está acontecendo aqui, o que vai acontecer com a reação? Vai deslocar no sentido de formação dos reagentes, no sentido reverso. Então,
considere o aumento repentino da temperatura, o sistema responde. Se você aumentou a temperatura, você aumentou a quantidade de calor disponível dentro do compartimento reacional. O sistema vai reagir tentando consumir uma parte daquele calor que foi adicionado. Como que a reação pode consumir calor? Acontecendo no sentido endotérmico. Endotérmico consome calor. Então essa é a forma como o sistema vai responder. Então, dessa forma, a conclusão que a gente pode tirar é: sempre que você tiver um aumento da temperatura, vai favorecer o processo ou a reação. Aumento da temperatura favorece a reação endotérmica. Sempre que você tiver uma diminuição da temperatura, você vai favorecer o processo exotérmico que libera calor. Então, aumenta a temperatura, aumenta a quantidade de calor disponível, favorece uma reação que consome esse calor, que é um processo endotérmico. Você diminui a temperatura, diminui a quantidade de calor disponível, favorece um processo que libera calor, que são os processos exotérmicos. Então, esse é o efeito da temperatura e como a gente determina como a temperatura vai deslocar o equilíbrio. Esse efeito da temperatura ele pode ser calculado numericamente através de uma equação que é conhecida como equação de Van 't Hoff. Ela relaciona as constantes de equilíbrio numa temperatura 1 e numa temperatura 2 com essa diferença de temperaturas e o valor de ΔH da reação. Então a expressão é essa daqui, a gente tem um ln da razão das constantes de equilíbrio é igual menos o valor do ΔH dividido por R, e aqui o ΔH pode ser positivo ou negativo, dependendo se a reação é exotérmica ou endotérmica, né? Dividido pela subtração entre o inverso das temperaturas 1 e a temperatura 2. Aqui nesse caso, ΔH é a entalpia da reação, R é a constante dos gases. Sempre que for fazer esses cálculos aqui, tem que utilizar os valores adequados. Então, se aqui tiver em quilojoules por mol, tem que trabalhar com R nas mesmas unidades adequadas, né? A temperatura vai ser sempre em Kelvin, então tem que fazer essa conversão, constante de equilíbrio aqui com as unidades adequadas também. Então, essa é a expressão que a gente pode utilizar para calcular constante de equilíbrio numa temperatura 1, se você conhecer a constante de equilíbrio numa outra temperatura e saber quais são as diferenças de temperatura e o ΔH de reação. Lembrando que todos os valores são tabelados aí. Então a gente consegue determinar matematicamente, de forma exata, qual que é o novo valor da constante de equilíbrio baseado no valor de constante que a gente já conhece. Então, pessoal, esses são os fatores principais que vão afetar o desempenho de uma reação e como ela vai ser influenciada por pequenas perturbações, seja ela do número de mols de reagentes e produtos, da pressão ou da temperatura. Então, a gente pode utilizar todas essas informações para otimizar um certo processo industrial. Esse processo aqui de formação da amônia ele é utilizado industrialmente para formar o NH3. É uma reação exotérmica no sentido direto. Como que a gente pode trabalhar com essas diferentes perturbações para otimizar essa reação, ou seja, para formar o máximo possível de produto? Como a gente viu, a gente pode aumentar a quantidade de reagentes, ou seja, sempre trabalhar adicionando reagentes novos, dar um jeito de retirar o NH3, pode ser por resfriamento, por exemplo. Quando a gente faz o resfriamento, o NH3 ele vai liquefazer antes do hidrogênio e do nitrogênio. Então, se ele é liquefeito, você consegue retirar ele com facilidade do ambiente reacional e diminuir a concentração dele na fase gasosa. Então, a gente pode trabalhar com concentração alta dos reagentes e dar um jeito de retirar o produto, NH3. Pressão. A gente pode aumentar a pressão, que vai fazer a gente ter a conversão dos reagentes para produtos. Então, nesse caso aqui, aumenta reagente e diminui produto. No caso da pressão, a gente pode aumentar a pressão. E no caso da temperatura, se eu quiser favorecer essa reação
que é um processo exotérmico, se eu quero favorecer um processo exotérmico, a gente deveria fazer o quê? Diminuir a temperatura. Agora olha que interessante, isso daqui é uma consideração baseada em equilíbrio. Equilíbrio químico. Então, baseado no equilíbrio químico, a gente deveria diminuir a temperatura para favorecer produtos. Agora, o que acontece? A gente tem um aspecto também cinético, que a gente viu na aula anterior, que as reações químicas, a velocidade delas sempre aumenta com a temperatura. Ou seja, do ponto de vista cinético, a gente deveria aumentar a temperatura. Ou seja, se a gente considerar tanto o aspecto de equilíbrio quanto o aspecto cinético, a gente deveria ter um valor de temperatura, o que? Intermediário. Ele é baixo o suficiente para que através do equilíbrio a gente favoreça o NH3, só que ele é alto o suficiente para que a cinética aconteça com uma velocidade apreciável. Senão, você pode até favorecer produtos, mas se a velocidade não for rápida o suficiente, não adianta você ter esse favorecimento. Então esse é o balanço que a gente faz entre essas duas disciplinas da química. Belezinha, pessoal? Esse é o conteúdo mais teórico de equilíbrio químico que a gente tinha para mostrar hoje. Na próxima aula a gente dá mais alguns exemplos, exemplos práticos do uso da ideia de equilíbrio químico em diferentes reações. Beleza, pessoal? Saúde a todos aí, a gente se vê na próxima. Até mais.